eles têm histórias diferentes nos clubes. O Cuca tem uma história diferente no Atlético Mineiro, campeão de Libertadores da América. Lá a torcida vai ter muito mais paciência com ele. Mas daí é injusto com o Quinteiros. Mas é o cenário que se apresenta. Mas daí é injusto. Tu acha que o Abel Ferreira no Palmeiras é tratado da mesma maneira que o Quinteiros no Grêmio? Não. Tu quer falar de Luiz agora que já ganhou título no Flamengo. Todos esses times que nós citamos, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Palmeiras, nenhum deles passou nos pênaltis contra um time sem divisão na Copa do Brasil e só se classificou na segunda fase por conta da pior atuação de um jogador no futebol brasileiro de 2025. Nenhum deles. Isso com certeza pesa e é um acréscimo ao pouquíssimo nível. Até porque eles não disputaram as duas primeiras fases também, viu? Só pra te ajudar, né? Palmeiras e Cruzeiro só entram agora também. Tudo só bem. Só pra te ajudar que eles não disputaram as duas primeiras fases. Tudo bem, mas isso joga contra o Quinteiros, porque... Não, você tem razão. A gente equilibra o debate falando sobre nível técnico apresentado, que pra mim o Grêmio é pior que esses times. E ainda tem o acréscimo... Pra ti é pior hoje do que o Cruzeiro? Hoje, pra mim, o Grêmio joga... É talvez o time mais desorganizado do futebol brasileiro na Série A. Pior do que o Cruzeiro? Não, desorganizado, sim, é inferior ao Cruzeiro. Isso eu não discordo. Mas é o time, um dos três times mais desorganizados do futebol brasileiro na Série A. Também parelhos, Grêmio e Cruzeiro, hein? Também acho. Eu não tô colocando que o Cruzeiro é muito melhor. Forte, hein? A Série A tem 20 times, o Grêmio é o 20º em organização. Não, eu coloco um dos três. Talvez o Mirassol com o planejamento que fez tá abaixo. Mas em questão de organização dentro de campo, eu coloco como um dos mais. Pelo menos um dos três mais desorganizados. Porque me surpreende. Porque eu acredito nesse time. Aí ganha do Flamengo, ele se reorganiza. É isso? Aí a gente vai ter que ver nos outros jogos. Flamengo tem um jogador expulso. O que vocês acham, hein? Expulso lá o Léo Pereira. Aí o Grêmio amassa, ganha de 1-0, gol de cabeça do Wagner Leonardo no último minuto. Aí se reorganiza, é isso? Depende do futebol que apresentar. Se for um confronto tá muito equilibrado... definitivo, Mal. O brasileiro teve 2 rodadas, a Sul-Americana teve 2 rodadas, a Libertadores está fechando a segunda rodada. Acho que tá muito definitivo, cara. Não, eu tô me definindo a partir de 18 jogos do Grêmio nessa temporada. Se o Grêmio ganhar do Flamengo com um jogador a mais, mas equilibrando o confronto nos 90 minutos, a gente vai elogiar o resultado, elogiar o desempenho, mas esperar os próximos jogos. Que nem a gente sempre faz. Eu não cheguei aqui depois que o Grêmio empatou com o Brasil de Pelotas e falei, é o time mais desorganizado do futebol brasileiro. Não, eu falei depois de 18 jogos, quase eliminações na Copa do Brasil, um desempenho baixíssimo no campeonato estadual e aí formei minha opinião. Não no primeiro, no segundo jogo da temporada. Será que o Pedro vai começar o jogo contra o Grêmio domingo? Não, acho que não. Troquei de assunto falando. Não, mas eu ia dizer que o novato, né, quando ele chega ali, ele só vai conseguir um crédito para depois ir mal a partir de alguma conquista. Olha o próprio Roger Machado. Precisou ganhar o Campeonato Gaúcho, que nem é um título mais relevante, né? Pelo contrário, é o de menor relevância dos que o Inter vai disputar essa temporada, mas a partir daí agora passa a ter o crédito. Se não conquistasse nem o Gauchão, já teria uma certa desconfiança de novo com um desempenho ruim em algum desses jogos. Então, o Quinteiros, ele vai fazer parte da realidade do futebol brasileiro. Se ele tivesse conquistado o Gauchão, talvez ele teria mais essa paciência do torcedor. Ele ganhou um título, então agora ele tem um crédito para performar mal em algumas partidas. Como ele não ganhou nada, cada jogo ele vai sobrevivendo ali de resultados, porque o desempenho não tá vindo. É claro que se nós olharmos só pelo viés do Grêmio, o Grêmio tá muito mal. O Grêmio tá tendo resultados, alguns resultados positivos, mas não apresenta performance. Não tem performance, não tem desempenho. Ponto. Aí... todos concordamos. Agora, se nós formos ampliar, e isso eu tentei fazer ontem diante dos resultados que foram surpreendentes do Cruzeiro, do Flamengo e puxando também o Palmeiras para isso, por mais que tenha um elenco muito qualificado, também em atuação tá abaixo. Mas acho que essa comparação só cabe com o próprio Cruzeiro, Calhau. Mesmo o Flamengo tendo perdido ontem, foi um Flamengo desfalcado, um Flamengo desinteressado. Acho que não dá pra colocar. Tudo bem, então vamos tirar o Flamengo. Eu vou incluir o Palmeiras. Mas pega o Palmeiras. Ganhou seus 2 jogos. Não, mas mesmo assim. Mas também não jogando absolutamente nada. Mas pega o Palmeiras. O Palmeiras do Abel Ferreira. Ele pode jogar 10 partidas mal. Ainda assim. Lá, pelo histórico que tem o Abel Ferreira no Palmeiras, vai se ver, mas em algum momento esse time já jogou bem, esse time já foi campeão, então ele tem um crédito. No caso do Quinteiros, quando o Grêmio jogou bem?
para que o Grêmio tenha essa possibilidade de entrar numa sequência de 3, 4 jogos ruins. Tá bom, mas o que dá margem para eu pensar que, não, mas é só uma má fase do time porque ele já provou em outros momentos que o time dele joga bem. Quinteiros fala... O Grêmio. Eu pego o currículo do Quinteiros. Não, mas no Grêmio. Não interessa, ele chegou agora no Grêmio. Ele não tem nem a base do futebol brasileiro, não posso me basear nisso. Então o que eu posso me basear é no fato de que o Quinteiros, por onde ele passou, ele foi campeão. Sim, e no Grêmio, no futebol brasileiro, então. Então, vou traçar outro comparativo. No Vélez, onde ele foi campeão argentino, também o seu início foi muito complicado. Tá, mas tu acha que é mais fácil ser campeão na Argentina ou no Brasil? Com o Vélez, não sei, pra mim é a mesma dificuldade. Ontem o Vélez tocou 4 no Olímpia em Assunção, viu? É o Benedetto 4-0 no Olímpia. Saiu. Em Assunção, viu, Calhau? O Vélez tem 6 pontos em 6. Pra mim o Brasil já é mais difícil só por uma questão matemática, tem mais jogos. Ele foi campeão argentino em 27 partidas. Pra ser campeão brasileiro tem que jogar 38. Não acho tem então 11 a mais. surpreendente o Vélez sendo campeão. Acho, uma mas coisa não anula a outra. Mas uma se coisa o não anula a campeonato tem outra. mais jogos, é mais difícil ainda de sustentar 38 rodadas do que 27. Pra mim a dificuldade Só é a uma mesma. parte, viu? Só uma parte. A gente vai viver muito em cima de resultado, cara. Olha a tabela do Inter. O Inter tem o Nacional hoje, de Medellín. O Fortaleza fora domingo. Hoje o Fortaleza joga em Santiago. A sequência do Inter é um... E isso. É dificílimo, Benfica. Hoje o Fortaleza pega o Colo-Colo e Santiago. Então tem viagem. O Inter não tem viagem, mas vai ser jogo difícil domingo. Depois tem Inter e Palmeiras no Beira-Rio, que é um clássico, é um jogo duríssimo pros dois, né? Pros dois, mas pro Palmeiras é um time que vai atacar o Inter no Beira-Rio, jogo muito difícil, e depois tem o Grenal. E o Grêmio? O Grêmio tem o Flamengo, o Mirassol fora, que lá é sempre chato, sempre difícil, e depois tem o Grenal. Vai depender muito dos resultados, pessoal. Nós estamos falando em melhor futebol do Brasil aí para alguns, e outro time que não entrega nada, mas se bobear, o Grêmio pode chegar melhor que o Inter em termos de resultados no Grenal. Nós chegamos a tangenciar isso ontem, né? Exatamente, porque a semana, olha, essa sequência do Internacional é assustadora, cara. Não, mas eu não vejo essa possibilidade acontecendo, porque independente a gente não pode desconsiderar o contexto e... Não, então encerramos o debate, então mais um contexto. Não, claro então, que não, né? Tu não vê possibilidade de acontecer, a gente encerra o debate. A gente não encerra o debate porque tu é o moldinar. Tu é o moldinar. A gente não encerra o debate porque... acontecer isso. Então vamos encerrar o debate. A gente não encerra o debate pelo simples fato que tu acha uma coisa, eu acho outra. Discordamos, logo tem um debate. Ganhar do Flamengo, é impossível o Inter perder pro Fortaleza, é impossível, né, o Grêmio perder pro Mirassol, tá tudo certo. É por isso que o futebol gaúcho está desse jeito, essas teses também, essa soberba, certo? Essa barriga cheia também é brincadeira. A gente não encerra o debate pelo simples fato que tu acha uma coisa, eu acho o contrário, discordamos, logo tem um debate. Pra mim, eu acho que não existe essa possibilidade do Inter chegar numa situação talvez pior em relação a resultados, num momento talvez pior, porque a gente desconsidera todo o contexto, são 2 jogos, a régua é curta, então a não ser que aconteça algo completamente fora da realidade e o Inter mude completamente a forma de jogar e caia de rendimento bruscamente e o Grêmio o contrário positivamente, aí sim, só que pra mim isso é uma possibilidade irreal, considerando tudo que o Grêmio mostrou até aqui e tudo que o Inter mostrou até aqui, já são 18 e 15 jogos respectivamente, então o Inter, mesmo se não tenha os resultados esperados, talvez uma vitória contra o Atlético Nacional, empate em casa com o Atlético Nacional e perca por Fortaleza e o Grêmio ganha os 2 próximos jogos, da mesma forma a gente vai colocar o Inter como favorito no Grenal. Eu vejo que... Assim, não, senhor, fale por ti se acontecer isso. Não seja definitivo e não bota todo mundo no teu balaio aí. Pra mim, se acontecer esses resultados aí que tu tá falando, o Grêmio chega bem no Grenal, melhor que o Inter. Pra mim, em termos de resultados, é bem possível, inclusive, com que o Grêmio chegue à frente do Inter na tabela de classificação, pra mim, porque eu vejo que já estão considerando algumas análises, tô vendo, já estão considerando jogo jogado. Grêmio e Flamengo, pra mim, não é jogo jogado. Pra mim, o Grêmio ele tem sua grandeza e a gente precisa respeitar isso, até porque o jogo é na arena. Vem cá, o jogo do Flamengo ontem te fez rever muitas posições, né? Porque ontem tu tava bem, a tua projeção era bem preocupante pra domingo. Não, na verdade, o Flamengo ele é favorito. Não esquece agora que o Flamengo poupou jogadores. Não, eu concordo, Benfica, e eu concordo que o Flamengo, ele é o favorito pra domingo. Agora eu tenho que respeitar a história do Grêmio. Eu não posso considerar que um adversário vai vir na arena e é jogo jogado, é 3 pontos confirmados, não.
O Grêmio tem sua grandeza, o Grêmio tem sua qualidade. Nada impede do Grêmio vencer o Flamengo. A gente tá falando do Grêmio, a gente não tá falando de um time qualquer. Eu sei, mas a gente tá falando de momento, não estamos falando de camisa aqui. Não, isso sim. E o Grêmio tomou sufoco até do Grau, cara. Eu concordo, Benfica, e eu concordo que o Flamengo é o favorito, mas nada impede com que o Grêmio possa vencer. É um jogo, né? Claro, e é por isso que eu digo. Agora, contra o Mirassol, também nada impede com que o Grêmio vá fora de casa e vença a partida, mesmo não tendo desempenho. Se for considerar dos 4 jogos que restam para a dupla Grenal antes do clássico, né? Pensando no brasileiro, Fortaleza e Inter, Inter e Palmeiras, Flamengo e Grêmio, Grêmio e Flamengo, Mirassol e Grêmio. O mais fácil na teoria é Mirassol e Grêmio. Sim. O Mirassol e Grêmio é mais fácil que Fortaleza e Inter ou Inter e Palmeiras. Sem dúvida. Então, sem dúvida, apesar de ser difícil. Eu te entendo, claro. Apesar de ser difícil, é fácil. É isso aí. Menos difícil, o que mais talvez se colocaria 3 pontos para um da dupla Grenal. Porque o Inter contra o Fortaleza tem enormes dificuldades lá no Castelão, né? Já passou por situações até vexatórias. Perdeu ano passado, né? Já tomou 5, já tomou 3, tal, com queda de treinador. Contra o Palmeiras, mesmo que seja no Beira-Rio, não é um jogo dos mais simples. Então, assim, o jogo de melhor visualização de 3 pontos é Mirassol e Grêmio. Agora, também é aquele jogo que, se não conquista os 3 pontos, talvez é o que gera mais crise. Pode ser. Imagina, perde pro Mirassol lá. E dentro disso, tu vai ao encontro daquilo que eu defendo. O Mirassol tem 2 derrotas até agora? Não, empatou com o Fortaleza e perdeu pro Cruzeiro na estreia. Em termos de resultados, é bem possível com que o Grêmio se apresente no Grenal e uma colocação superior ao Inter. Agora, eu daí concordo com o Mol. Independente dos resultados e pela sequência do Inter, pela confiança do Inter, pra mim, os resultados eles não impactam no favoritismo e na performance de jogo. Porque o Inter, independente... Se o Inter, por exemplo, vamos lá, perde pro Fortaleza, empata com o Palmeiras e o Grêmio vem de 2 vitórias, mesmo assim eu coloco o Inter como favorito. É o que eu trago aqui. A gente destacou tanto o peso da sequência inicial do Inter contra adversários fortíssimos. Se a gente colocar o Grêmio em algum cenário favorito ao Inter num clássico por conta de resultados, seguindo a naturalidade e a normalidade que a gente tá vendo atualmente, o Grêmio ganhando e não apresentando, e o Inter empatando contra times bons, apresentando um bom desempenho, considerando, claro, o contexto da partida, eu não consigo imaginar isso acontecendo, porque hoje o Internacional é o único time invicto. Não consegue imaginar, mas pode. E esse cenário que o Calhau pintou, tu pintou então, o Grêmio ganhando do Flamengo e do Mirassol, e o Inter fazendo 1 ponto contra a Fortaleza e contra Palmeiras. Aí nós chegaríamos no Grenal. O Grêmio com 9 pontos, o Internacional com 4. E o Inter vai ser favorito. Não, com 5. Viu? O Inter com 5 e o Grêmio com 9. Não, por favor, nem vocês acreditam nisso. Mas como não, vão chegar na sexta-feira. Vocês vão chegar na sexta-feira, na véspera do Grenal. Vocês vão chegar na sexta-feira, na véspera do Grenal, e vão querer apontar que o Inter terá perdido a confiança para jogar na Arena do Grêmio. Mas é claro que vai acontecer isso, vai ficar 9-5. Não. Nem vocês acreditam nessa tese. Xandão, aí é o imediatismo puro. Daí é resultado só, não. Aí a gente vai pegar um recorte de 2 jogos e desconsiderar os outros 18. Exato. Não, aí é o imediatismo que falam que a gente tem muitas vezes. Mas que outro 18 num campeonato gaúcho que vocês mesmos dizem que é de baixíssimo nível. Mas daí não é só o campeonato gaúcho. Aí quando chegam nas competições melhores, vocês acham que, certo, um joga o melhor futebol do Brasil, o outro não joga nada, mas vai abrir 4 pontos de diferença. Não, vocês estão meio mas daí eu vou te fazer um questionamento, tá? Tu acha que se o Inter perder e empatar os próximos 2 jogos no Campeonato Brasileiro, pode acarretar em uma desconfiança no trabalho do Roger? Primeiro ponto. Não é desconfiança, isso chama-se uma quebra de sequência. Tu pode viver um mau momento, não adianta. Um mau momento de 2 jogos? Pode, viu? Pode ser o início de um mau momento. Claro, evidente que tu quebra um pouco da tua confiança numa sequência de 3 resultados negativos. Como não? Então, qualquer time sente isso. Ontem o Felipe Luiz estava tendo que dar explicação por que ele entrou com um time misto. Todo mundo batendo nele, depois de 27 jogos invicto. Pô, se vocês não conseguem ver isso, me desculpe, cara, vocês estão fora do cenário do futebol atual. São um time que não joga nada. Viu? Atenção, o time que não joga nada, Benfica e Calvin, pode chegar no Grenal 4 pontos à frente do